Sabe aquele momento que você lava a vasilha e começa a pensar um tanto de coisa ruim? Vai, Neymar! Pois é, eu pensava que isso só rolava comigo, mas é um fenômeno muito comum para quase todo mundo que precisa lavar as benditas louças. Be careful. Esse é o Brian, um homem misterioso que vive em algum lugar da fronteira entre os Estados Unidos e o México. Enquanto lava as vasilhas, ele relembra de sua amada esposa sendo espancada. Os homens que fizeram isso eram muito covardes porque acorrentaram a mulher e não deram a menor chance de defesa para ela. Depois de pensar tanta coisa angustiante, Brian sai de casa e vai praticar alguns exercícios físicos. Confesso que eu gostei da técnica dele. Eu vou começar a fazer o mesmo e socar uns pneus velhos depois de ficar angustiado com uma pia toda suja. Mas eu só me esqueci de dizer que ele é um mestre de luta e, como todo bom lutador, ele sabe que a prática diária é importante, mesmo para quem já é bom. Ele está treinando seus movimentos ao ar livre e parece não perceber, ou pelo menos ignora o que está acontecendo bem no alto do barranco. Um jovem observa cada movimento que Brian faz e tenta fazer igual como se estivesse tentando aprender um pouco. E é dele que a gente vai falar agora, Oscar. Ele é um estudante e está tentando arrumar um jeito de se defender dos ataques constantes que sofre das gangues locais. Tanto que ele mal sai da escola e já tem uns bandidos esperando para pegar ele de couro. Enquanto Oscar caminha, os gangsters acompanham ele de carro. Ele finge não perceber que está sendo seguido. Mas quando o carro já está quase lambendo o traseiro dele, Oscar dá meia volta e sai correndo. Assim ele ganha tempo e consegue se esconder atrás de outros veículos. Ufa, essa foi por pouco. Brian está comendo alguma coisa em uma lanchonete ali perto e percebe o que estava acontecendo. É claro que ele já percebia o garoto imitando os movimentos dele, né? Então agora ele descobriu por que o Oscar tentava aprender. Acontece que uma gangue chamada L-17 estava incomodando o rapaz. Oscar vai embora e recebe dinheiro da sua querida avó. Aquela quantia era para pagar algumas despesas e comprar comida. Mas quando ele chega em casa, a gangue L-17 aparece e começa a fazer ameaças. O gangster chega a dizer que só vai poupar a vida de Oscar por consideração ao irmão de Oscar, que é o capitão da gangue. Mas mesmo assim, ele toma o dinheiro para pagar a gasolina que gastaram perseguindo Oscar pelas ruas. No dia seguinte, Oscar volta para observar Brian antes de ir para a escola. Mas desta vez, ele é surpreendido pelo próprio que chama ele para treinar. Os dias passam e Oscar está aprendendo cada vez mais. Ele treina muito e aprende todas as técnicas que Brian ensina. Até a postura dele perante a gangue muda, mesmo que ainda não consiga dar a lição que aqueles malditos merecem. Um dia, Oscar fala do seu desejo de usar o que aprendeu em uma competição. Mas Brian recusa rapidamente. Ele explica que ensinou tudo aquilo para Oscar ter como se defender, e não para se gabar. Um dia, enquanto treinavam, a gangue L-17 aparece no carro. Mas dessa vez, eles não querem extorquir o Oscar. Muito pelo contrário, eles vieram trazer o irmão dele, Hector. Sim, ele mesmo, o capitão da gangue. Acontece que ele tinha acabado de sair da prisão, e como ele conviveu tanto com os policiais, Hector podia sentir o cheiro de um tira a quilômetros de distância. Não demorou muito para perceber que Brian era um tira e a situação ficou bem tensa porque ele não escondia seu desafeto por policiais. Por causa disso, Hector leva seu irmão dali e para o Brian só resta pedir que Oscar tenha cuidado. Afinal, ele estava entrando no mesmo carro que perseguia ele alguns dias antes. À noite, Oscar vai com seu irmão e os comparsas dele em um clube de lutas clandestinas. Um lutador estava ganhando de todos que se atreviam a lutar com ele. O juiz pergunta se tem mais algum doido para tentar derrubar o campeão e abocanhar um bom dinheiro. De repente, Oscar sobe no ringue e desafia lutar com o vencedor. Ele paga a taxa e deixa todo mundo sem entender nada. Afinal, né? Ele era magrelo, com cara de quem foi criado pela avó num condomínio fechado à base de leite desnatado com Nescau sem glúten. Ninguém nunca viu ele lutando e, pela aparência, no máximo que ele chegou de uma luta foi uma guerrinha de travesseiros. Mesmo assim, Oscar conseguiu fazer o improvável. Ele derrubou o campeão sem sofrer nenhum golpe sequer. Além de faturar a grana, ele ainda recuperou o dinheiro do gangster
que ameaçou ele dias atrás. Mas alguém gravou a luta do Oscar e o vídeo foi parar nas mãos de Sonny Kilbane, um prisioneiro de segurança máxima que foi colocado atrás das grades pelo próprio Brian. O advogado consegue entrar em contato com Sonny e mostra o vídeo. Assim, ela seria incluída na medida protetiva, enquanto ele se tornaria um foragido e sumiria do mapa. Aquilo era tão bom quanto ser declarado falecido. Brian indica a direção de um túnel para eles chegarem até um Harrah's, lugar que tem cavalo. À noite, um grupo de policiais aparece na casa de Brian para tentar acabar com ele, já que as pessoas com quem ele se envolveu tinham conexões com o governo. No entanto, ele revela estar mais do que preparado para uma situação como aquela. Alguns oficiais tentam arrombar a porta, que é blindada e tem 3 trancas. Brian calmamente conta cada impacto e destranca a porta. Quando menos se espera, a porta se abre e ele dispara contra os 2 policiais. Além disso, a casa conta com armadilhas químicas. Ele consegue neutralizar os ataques facilmente. De repente, ele sai de uma cortina de fumaça e surpreende alguns policiais já na viatura e desarmados, prontos para bater em retirada. Mas Brian não finaliza eles e deixa o carro ir embora. No dia seguinte, os capangas capturam Hector, achando que ele teria informações sobre o policial. Só que quando estavam prestes a arrancar a orelha dele com uma peixeira de dar medo, Brian aparece repentinamente e o salva, matando aquele que parecia ser o líder. Logo, ele é perseguido pelo restante dos capangas. Brian corre o mais rápido que pode e guia o grupo de bandidos para um local aberto, onde luta contra eles, um por um com golpes rápidos e certeiros, usando as próprias facas deles. Brian volta para libertar Hector, que finalmente começa a respeitar o homem. Por outro lado, Oscar e Marisol decidem voltar na propriedade dele para tentar encontrar Hector, mas são surpreendidos por um grupo de policiais. Isso obriga Oscar a lutar contra eles. De repente, um dos últimos homens parece ter o mesmo estilo de luta. Por causa disso, Oscar tem mais dificuldade de derrotar o sujeito. Mas mesmo assim, ele consegue derrubar o capacete do oponente, revelando o rosto dele. Vendo que perdeu, o policial pede para Oscar parar e se revela como um amigo. O nome dele é Davis e fala que Brian também ensinou a ele tudo o que ele sabe. Davis pede a ajuda de Oscar para encontrar Brian, pois, aparentemente, quer ajudar. Essa história tá muito errada. Enquanto isso, Hector começa a se dar melhor com Brian, depois de notar uma tatuagem de prisão nele. Brian explica que esteve na prisão como policial, o que parece loucura para Hector. Ao mesmo tempo, Oscar começa a suspeitar das verdadeiras intenções de Davis, mas já era tarde demais. Ele caiu na lábia do desgraçado e agora está no carro com Marisol, sendo escoltados por homens armados. Isso leva Oscar a ligar para Hector e contar o que aconteceu, enquanto Marisol também USA seu dispositivo para tentar saber a localização deles. Brian aconselha a não confiar em ninguém, mas antes que pudessem continuar falando, Davis percebe que tem algo estranho acontecendo e pega o celular de Oscar e joga o da Marisol pela janela. Diante disso, Brian revela a Hector que Davis realmente foi quem atentou contra sua vida no passado. Ouvindo isso, Hector fica alterado, temendo pela vida de seu irmão. De volta a Oscar, ele e Marisol chegam a uma espécie de fazenda, onde a garota é levada separadamente e o garoto é ameaçado para revelar o paradeiro de Brian. Mas antes, Oscar começa a ter uma crise de vômito. Assim, ele nota uma numeração na parede. O medo deu uma ajudinha para o Hector. Agora ele reúne um grupo de bandidos com a ajuda de Brian. A intenção é resgatar Oscar e Marisol. Enquanto isso, Oscar acaba em uma sala com Valdez, o líder de um cartel importante, Davis, e o político corrupto. Eles forçam Oscar a ligar para Hector, mas antes de ligar, ele manda uma mensagem com a numeração que ele memorizou. Quando Davis pergunta o que era aquilo, Oscar diz que é um código secreto e que, sem ele, o irmão não atende sua ligação por nada nesse mundo. Não demora muito para a gangue de Brian e Hector chegarem até a fazenda seguindo a numeração. Eles iniciam um confronto armado entre o cartel e os gangsters. Infelizmente, os gangsters estavam perdendo por causa do poder bélico da polícia corrupta.
Mas logo depois, chegam reforços e o conflito armado ganha fôlego de novo. Nos arredores da fazenda, Brian e Hector se infiltram na casa sem muita resistência. Imediatamente, ambos se preparam, com Hector cobrindo sua fuga e Brian avançando para resgatar os garotos, acabando com quem ficasse em seu caminho. Ele encontra alguns líderes e começa a neutralizar um a um, mas Davis consegue escapar. Na cela, Oscar aproveita um momento de distração do comparsa que está vigiando eles e dá uma gravata no cara, fazendo ele cair desmaiado. Quando ele consegue abrir a cela, Davis aparece e os dois começam a lutar. Aí já viu, né? Eles têm o mesmo estilo de luta, então ninguém consegue bater em ninguém porque quando um ataca, o outro se defende. Mas a derrota de Davis partiu dela, Marisol. Empunhando uma pistola, ela faz uma sequência de disparos que faz Davis cair. Os gemidos de dor dele são ouvidos pelo Brian, que conseguiu eliminar os outros. Quando ele chega na cela, encontra Oscar e Marisol na cela com o Davis. Brian parece estar orgulhoso de seu aprendiz. Após se certificar de que estão bem, ele tenta escapar levando Oscar e Marisol. Mas quando o grupo está do lado de fora, Valdez aparece e começa a atirar neles. Oscar e Marisol correm para trás de alguma coisa para se protegerem. Brian também tenta se proteger enquanto atira contra Valdez, mas a munição acaba. Por sorte, a munição do chefe do cartel também. Nesse momento, Hector aparece e consegue derrubar o homem. Agora, ele foi pro inferno de uma vez por todas. Agora sim, ele não só salvou o irmão e a crush, como também conseguiu retribuir o favor a Brian. Horas depois, a polícia chega. Dessa vez, a corporação séria e honesta. Eles tomam os depoimentos do grupo. Mas Brian teve uma surpresa. Sua esposa aparece. Ele tinha se afastado dela, tentando proteger seu amor das garras do crime, já que da última vez ela vivenciou momentos de horror. Mas, como conseguiram acabar com o cartel, não havia mais razão para se esconderem. Apesar de tudo, ainda havia uma pendência a ser resolvida. Sonny, o bandido que Brian colocou na cadeia. Ele é o cabeça por trás de tudo aquilo. E mesmo que eles tenham acabado com o cartel, Sonny poderia recriar com novos homens. Mas ele foi chamado na sala de visitas. Quando chegou, os policiais tiraram seus capacetes e toucas enquanto apontavam objetos pontiagudos para ele. Sem saber do que se tratava, Sonny olhou para o último policial que, quando tirou seu capacete, mostrou sua cara. Era ele, Brian, em carne e osso, pronto para fazer picadinho daquele canalha. Esse foi o recap do filme de 2022 chamado As Good as Dead. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir.